Meus cumprimentos. Ruas de Montes Claros. Hoje parece que é o dia de gravação de nomes de ruas. Rua do Todos os Santos, ruas de Lisboa e agora ruas de Montes Claros. Vínhamos do bairro São José para o Todos os Santos e lá pela altura dos fundos da Praça de Esporte, sem ser solicitado, emiti uma instrução para o colega João Leite, colega do Banco do Brasil, dono e motorista do carro. Siga em frente e entre na Rua do Marimbondo. Rua do Marimbondo. É claro que ele se espantou, primeiro porque não estava me perguntando nada, segundo porque não sabia que danada de rua era essa, a dos Marimbondos. Tive de explicar. A rua mencionada era a que ele conhecia pelo nome de Altino de Freitas, aliás, Rua Coronel Altino de Freitas, um famoso delegado municipal, pai do Deba, Hildeberto Alves de Freitas, chefe político, vereador, homem de todo o poder do seu tempo, o mais poderoso chefe político que a cidade já teve. Logo adiante, pedi a João Leite para olhar à esquerda, para que pudesse conhecer também a Rua Marimbondinho, até há pouco tempo uma tremenda barra pesada. É aquele bequinho que liga Altino de Freitas à Praça de Esporte. Falei de outras ruas depois disso, mas nem sei se o companheiro estava interessado em dados históricos desta fermentada cidade dos Montes Claros. Em casa, à noite, para me instruir mais no assunto de nomes antigos de ruas, fui em busca do auxílio de Hermes de Paula no seu famoso Montes Claros, sua história, sua gente e seus costumes. O livro do centenário de Montes Claros. Não era a primeira vez que eu o consultara no assunto, mas essa foi muito importante, possivelmente pela motivação de novo interesse. Tudo bastante curioso. Por exemplo, a Rua do Marimbondo, além desse nome, teve também o de Costa Carvalho, de Oriente, Xavier de Mendonça, Marquês de Paranaguá. O Costa Carvalho foi um erro na confecção da placa, pois a lei homenageava um dos fundadores da cidade, o Alfredo José Lopes de Carvalho. Por azar, o Lopes passou a Costa. Hoje isso não tem importância porque várias camadas de denominações soterraram o engano. Agora um teste para você que está me assistindo. Qual seria a rua da Cagaiteira? Cagaiteira. Quais seriam as ruas da Assembleia, do Pedregulho, do Bate-Couro, do Piquezeiro, do Jatobá? Vejamos pela ordem estabelecida por Dr. Hermes. A Rua da Cagaiteira, também chamada depois de Rua 7 de Setembro, é a atual Camilo Prates, que perdeu parte desse nome para João Souto, logo depois da Praça Coronel Ribeiro. Da Assembleia, por causa de uma famosa reunião de boêmios, era a Rua Afonso Pena. Do Pedregulho, chamada mais tarde de Ocidente, é a recente Joaquim Nabuco, que hoje se chama Gonçalves Figueira. Do Bate-Couro, mais tarde Coração de Jesus, é a atual governador Valadares. Do Pequizeiro e também Juramento, a Rua Coronel Antônio dos Anjos. E a do Jatobá, que em outros entretantos foi chamada de Avenida Estrela, claro, é a Coronel Prates que perdeu as extremidades para a Praça Portugal e para a Avenida Mestre Fininha.
porque hoje ela só é Coronel Prates. Repito, para ficar bem fixado na memória, ela só é Coronel Prates dos fundos da Nau Catarineta, antiga igrejinha do Rosário, pertinho do Banco do Brasil, até a Praça da Santa Casa. A partir de lá, ela é Avenida Mestra Fininha. A Rua São Francisco, bipartida para dar nome à Dona Tiburtina, depois do Automóvel Clube, chamava-se da Soledade. A Doutor Santos era todinha Bocaiúva, antes chamada da Floresta. A Doutor Veloso era a Rua Direita, enquanto a Rua Presidente Vargas havia passado por Rua Maria Soto e depois 15 de novembro, a famosíssima Rua 15, em que eram começados os namoros, os noivados, e é possível que até algum casamento. Era a Rua da Casa Ramos, era a rua realmente de mais movimento, de mais luxo do centro de Montes Claros. A Praça Doutor Chaves era Largo da Matriz e a Padre Augusto era São Paulo. Por causa da antiga Santa Casa, a Praça Doutor Carlos, lá estava a Santa Casa primitiva, chamava-se Largo da Caridade. O mais interessante deixei para o final. A Rua Simeão Ribeiro, antes Rua do Comércio, era a mesma Rua Justino Câmara que desembocava ou começava na Rua da Raquel, que por sua vez teve o nome de General Osório, e depois de Padre Teixeira, nome atual. Ou seja, a Rua Simeão Ribeiro ia da Rua 15 até a Rua Padre Teixeira. Como nos velhos tempos montes clarenses, nenhuma rua tinha nome de gente, pode haver exceções que não sei, fiquei intrigado com o nome de Raquel, Rua da Raquel. Veio em meu socorro o próprio doutor Hermes de Paula, explicando que Raquel foi uma famosa hetaira nos bons tempos. Uma famosa hetaira. Aí danou tudo. Tive que ir ao dicionário para ver o que significa hetaira. Caldas Aulete, sem mais nem menos, remeteu-me para outro vocábulo, hetera. Aí estava a explicação. Hetera quer dizer cortesã, mulher dissoluta na Grécia Antiga, prostituta elegante e distinta. Falou, doutor Hermes, falou.